Olá, irmãos, conectados aos céus através da palavra, invadindo agora a sua casa, invadindo o teu espaço, para termos comunhão com a palavra de Deus. Aleluia! Louvamos ao Senhor por esse período de comunhão, chegar para cá, né? Dizer que é motivo de satisfação, né? Vou chamar algumas pessoas aqui. Eu estava fazendo lá no YouTube, mas a memória do meu celular lotou, né? Cada dia postando um vídeo novo, e quero desde já te convocar, a te convidar, né? O termo é esse, me perdoa, a que você se inscreva lá no nosso canal do YouTube, né? Deixe lá o seu link e nos ajuda a se manter no canal para produzir conteúdos, né, que possa estar abençoando a sua vida e conectando as pessoas aos céus. Sou o pastor Robinho, para quem não me conhece, falo daqui de Rio das Ostras, né, e vamos entrar pela palavra, que o termo é esse, né, para falar de mim, para falar da palavra, né. Então, que você seja iluminado pelo Espírito Santo, assim como pedimos ao Senhor que nos ilumine nessa noite, né? Que o Espírito Santo tenha total liberdade no nosso meio para que nós possamos ser guiados, né? E que essa palavra possa apontar um norte, apontar uma direção, né? Porque nós vivemos dias tão confusos, né, irmão? Dias tão complicados, dias em que as coisas têm sido misturadas, né? O santo com o profano, dias em que você não sabe, se você não tiver um direcionamento e um respaldo bíblico, você se perde, né? E nós precisamos da palavra como nosso balizamento, como nossa bússola, né? Que vai nos levar, primeiramente vai nos sustentar a viver no mundo complicado que nós vivemos hoje, que a Bíblia já diz que o mundo jaz no maligno, né? E o mundo já vive nessa imensidão de trevas, e nós devemos nos alimentar da palavra para que possamos suportar os dias maus, né? E vencê-los em nome de Jesus. Tem alguém comigo aí, irmãos? Se tiver, curte lá, deixa o teu comentário, tá bom? Em nome de Jesus. Então, irmãos, Hebreus fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, não é isso? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e penetra, né, até a divisão da alma, né, e espíritos, juntas e medulas, também é apto para discernir os pensamentos, os propósitos do coração. Então já vimos aí a importância dessa palavra como uma espada afiada, a mesma espada afiada que sai que nós vemos lá em Apocalipse 19, né? Que é a palavra de Deus. Então ela é cortante, ela tem que nos cortar, ela tem que nos expor, tem que expurgar aquilo que está oculto, que também fala que ela também é apta para discernir os propósitos do coração, e não há nada que fique nua, descoberta aos olhos da palavra. Então a palavra de Deus ela precisa resplandecer em nós e nos expor quem nós somos, né? E somos expostos pela palavra. Na proporção que eu me achego à palavra, eu vejo, irmãos, o quão distante ainda nós estamos da perfeição, da estatura que Cristo quer que cada um de nós chegamos, né? E nessa tarde eu queria já estar dessecando alguma coisa, né? Comentando alguma coisa sobre essa questão da palavra ser essa espada, né? Ser uma espada corta, né? É uma espada de dois gumes. Se ela corta, se ela divide, né? Então, irmãos, ela precisa, quando ela penetra em mim, ela tem que produzir alguma coisa, né? A palavra de Deus, ela tem que produzir aquilo pela qual ela foi enviada, né? E ela tem que trazer aprazimento ao Senhor, ela tem que cumprir cabalmente aquilo que ela foi pronunciada. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele falado, não se cumprirá, né? Então a palavra de Deus ela precisa se cumprir, e ela está se cumprindo em nossos dias. Então, por que eu falei isso? Porque nós vivemos em dias confusos, em dias difíceis, em dias do qual a gente está vendo aí, né, um outro evangelho paralelo,
né, ao que a Escritura nos diz, né? Hoje você vê tantas coisas acontecendo que nos traz assim, nos impactua muito, né? Com a realidade que em alguns lugares, não estou generalizando, em alguns lugares a gente tem presenciado, tem tomado consciência, tem tomado ciência, né, do que está acontecendo assim por aí. Quem vê vídeo, é muito vídeo, a gente vê as barbaridades, tantas pessoas pulando, gritando, rodeando, tantas coisinhas que em nome de Deus, mas precisamos, irmãos, estar não para julgar, né, mas precisamos de um discernimento, né? E a única forma que nós temos de discernir, né, é justamente nos constituindo com as verdades, né? E também pregando com as verdades, a palavra com a verdade, né? É por isso que Paulo fala a Timóteo: prega a palavra. Hoje em dia, irmão, a grande dificuldade hoje é que as pessoas não estão pregando a palavra, né? Hoje em dia, o que tem povoado as plataformas, e algumas plataformas e alguns púlpitos, são os coaches, né? São aqueles que vão para os stand-up, aqueles que vão para divertir uma plateia e não para alimentá-la, como as escrituras falam. E o falso profeta, o diabo, né, ele não está brincando de ser diabo. A gente às vezes brinca de ser crente, né, mas o diabo ele não está brincando de ser diabo. E a todo tempo, ele tem, saiu aqui, mas estou voltando, estou aqui de novo, a todo tempo ele tem se aproveitado, né, primeiramente da ignorância de alguns, depois da falta de interesse desse mesmo alguns, e da pouca importância que esses alguns dão a não se corresponder, a não entrar, a não se constituir com essa palavra. E o profeta Amós fala que o meu povo é destruído porque falta entendimento de quê? Das minhas palavras, né? Porque aqueles que têm o papel de ministrar a palavra, ministra muitas coisas, até fala o versículo, né? Porque também seria demais, né? Fala alguns versículos, mas fala o que querem naquilo que vai trazer algum benefício, né? Para ele, assim no caso. Então, e em contrapartida, as pessoas, elas são corresponsáveis, porque elas também não procuram se constituir com as verdades, né? Então, irmão, se você não tem a verdade, tu vai ser levado pela mentira. Se você não tem o ensino da sã doutrina, né, a doutrina do falso profeta, ele pode te alcançar, né? E uma vez te alcançando, pode te enganar, e uma vez você enganado, você corre um grande risco de não ser levado aos céus com o Senhor, né, quando ele estiver retornando para buscar a sua igreja. E então, pastor, qual é a única forma? A única forma de não sermos enganados pelo falso profeta, né? Porque qual é a função do falso profeta? A função do falso profeta é pavimentar o caminho para quem vem atrás, que é o anticristo, né? Qual foi a função de João Batista, o precursor? Ele veio para pavimentar uma vereda para que Cristo fosse introduzido. Então João foi o precursor, né, do ministério de Jesus. Então a função do falso profeta é introduzir o anticristo, é introduzir a besta, é introduzir a trindade satânica, né? E o falar do falso profeta, irmãos, ele é facilmente detectável, porque ele fala de amor. A Bíblia fala que ele fala como uma ovelha, mas ele é um lobo disfarçado, né? A intenção deles não é pura, né? Não são totalmente puras. Eles têm algum propósito, né? Então, irmão, a gente precisa de fato e de verdade nos preocupar e nos constituir para nós não corrermos o risco de sermos enganados. Amém? Tem alguém comigo aí? Então diga amém, digita aí amém. Tá? Então vamos lá. A única forma de não sermos enganados pelo falso profeta, que tem ocupado, né, alguns púlpitos, é se alimentar da verdadeira mensagem contida nas Escrituras Sagradas. Porque o resto, irmãos, é blá blá blá
de pessoas vazias com microfone na mão. É o que nós temos visto aí, né? Muitas pessoas vazias com microfone na mão, falando um monte de coisa, menos a palavra, né? E se o que você está ouvindo como palavra de Deus não estiver cortando a sua carne, não estiver dividindo, né? Não estiver fazendo contraponto de alma, de espírito, né? Penetrando a sua alma, pondo limitação do que seja fonte de alma e fonte de espírito, e se o que você estiver ouvindo não produzir em você o desejo de mudança através de ser confrontado pela palavra, talvez seja a hora de você refletir, tá? Né? Se o que você tem ouvido está de fato e de verdade alinhado e nivelado com a palavra que tem sido exposta bem para você. Amém? Então, irmãos, quer um conselho? Mergulhe na palavra e seja livre das falácias bem do diabo, do engano, de toda a deturpação, né? Uma exposição da palavra que sacia apenas o ego, né? A fonte, com certeza, não é os céus. Aleluia! Tá? Então, com certeza, a fonte não é o céu, porque a palavra que eu vos tenho dito, disse-lhe Jesus, a palavra que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Ela tem que gerar espírito e vida, além de trazer salvação, além de trazer restauração, além de trazer transformação, né? E não massagear o nosso ego, e nós vamos falar isso mais adiante. A outra questão aqui que nós vamos estar tocando é no Salmo 105, 119, versículo 5. Lâmpada para os meus pés, né? E luz para o meu caminho, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então é um versículo, irmãos, desse Salmo 119 que me chama muita a atenção, né? Esse versículo ele ensina que quando estamos confusos e não sabemos para onde ir ou o que fazer, podemos parar e usar a palavra de Deus para saber aonde ir e retomar a nossa caminhada com vigor. É isso? E as lâmpadas, quando usada durante uma caminhada, ela lança um raio de luzes suficiente para que nós possamos dar um passo de cada vez, né? E nos ensina como andar com cuidado no escuro. Então, irmãos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? A tua palavra, e luz para os meus caminhos. Significa que a revelação de Deus nas Escrituras, ela é a fonte de orientação e discernimento para o seu povo, tá? O escritor, esse salmista, ele escreve essas palavras para falar da excelência da lei de Deus, porque a palavra de Deus é a lei de Deus, né? E deve ser a nossa Constituição, né? O falar de Deus que vai nortear, que vai direcionar, que vai apontar caminho, que vai apontar um destino assim para nós. Então, esta frase, ela faz parte de um versículo, ela faz parte do maior versículo, né? Do maior salmo da Bíblia, que é o Salmo 119. Né? E nele o salmista diz que essa é a lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E nós vamos comer um pouquinho sobre isso aí, até chegar lá no Evangelho do Entretenimento. Isso é para você decidir uma pequena introdução, né? Lâmpada para os meus pés. Por que lâmpada para os meus pés? Porque quem precisa de lâmpada é quem tá andando em escuridão, né? Em lugar confuso, né? Quando você não sabe para onde que vai, quando falta luz na tua casa, qual é a primeira coisa que você faz? Tu pega uma vela. Então, quando alguém anda na escuridão, a chance de tropeçar é muito grande. Tem alguma comparação com o dia de hoje? Porque nós vivemos dias difíceis, dia de densas trevas, dia de confusão, dia de escuridão, né? E quando se tem a luz, pode enxergar onde se pisa. Será que você tem observado onde você tem pisado? Será que você tem observado por onde os seus pés têm te levado? Né? Os passos se tornam mais firmes quando a luz vem, né? E a caminhada muito mais segura, irmãos. Então nós devemos experimentar isso, a palavra como luz,
né? E não só luz, mas como sal também. Aleluia. Tem alguém comigo aí? Fala amém, irmão. Toca aí. Na vida espiritual, o princípio é o mesmo, né? O princípio é o mesmo. Somente a palavra de Deus, irmãos, ela é lâmpada para os nossos pés. Somente as escrituras, ela fornece a iluminação necessária que nos possibilita a caminhar sem tropeçar nesse mundo sombrio, nesse mundo de intensa treva, no mundo onde jaz no maligno. Como transitar nesse mundo através da palavra? Eu preciso da palavra, que é a minha lamparina, que é a minha luz, que vai me guiar, que vai fazer com que eu chegue, né? Vai fazer com que eu chegue ao meu destino. E qual é o nosso destino? Nosso destino é estar com o Senhor. E a minha pergunta é: será que aquilo que você tem constituído vai te garantir chegar aonde você tem que chegar? Porque Deus não está interessado como você começa, mas sim como você termina, né? Como nós iremos terminar. Mas o que eu tenho aqui, será que vai me garantir chegar aonde Deus tem que me levar? Então, irmãos, a identidade do salmista aqui nesse salmo, né, ela é desconhecida. Nós não sabemos quem escreveu. Muitos gostam de atribuir a Davi, né, mas nem todos os salmos, uma ressalva, nem todos os salmos foram escritos bem por Davi. Moisés também é um dos autores. Davi escreveu a maioria, mas a maioria tem outros salmos que foram escritos bem por Moisés, por próprio Jó, Asaf, né? Os filhos de Coré. Então, irmão, nem todos os salmos são de Davi, como esse é de autoria desconhecida. Mas ele, certamente, ele era alguém que conhecia o valor e a importância do ministério bem da palavra, porque alguém, para falar isso, irmão, tem que dar importância, né, ao ministério profético da palavra. Ele entendia que o uso prático da palavra de Deus durante a sua caminhada na fé, né, era essencial para toda a sua vida, para que ele pudesse andar de acordo com a vontade do Senhor. Por isso que ele declara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Que você declare nessa tarde que lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz para os nossos caminhos, né? Nesse versículo ainda, o salmista ele aplica uma ilustração muito frequente em toda a Bíblia. Ele retrata que a vida comum, né, como um caminho a ser percorrido. Ele retrata que a nossa vida comum é um caminho a ser percorrido, né? Ou seja, passo a passo, um passo de cada vez, né? E ao mesmo tempo, ele também fala da palavra de Deus como sendo a luz que ilumina a nossa vida e nos conduz pelo caminho correto, né? É a questão das duas portas de Mateus, né? Que Mateus fala, que Jesus fala lá em Mateus: a porta larga, escancarada, que te conduz à perdição, e o caminho estreito que te conduz à vida eterna. Então, irmãos, que você possa escolher o caminho correto, a porta estreita, entra por a porta estreita, né? E esquece a porta larga, irmão. A porta larga só vai levar para o lago do fogo. Mas o nosso negócio é a Nova Jerusalém, que vai descer do céu da parte de Deus. Aleluia! Quando o salmista diz lâmpada para os meus pés, ele também está falando da situação comum do seu tempo, tá? Como não havia uma iluminação como temos na nossa atualidade, as pessoas dependiam de lâmpadas, né? Lamparinas. Minhas lamparinas estão acesas. Não é isso? Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Ele está vindo, irmãos. Aleluia. Então, essa lamparina era para poderem andar durante a noite. Amém? Era para eles andarem durante a noite, porque eles careciam de uma iluminação como a nossa, né? E a escuridão era tão densa que a luz da lamparina clareava apenas a porção do caminho em torno dos pés de quem caminhava, né? E então elas forneciam a luz apenas para o próximo passo. Aleluia, glória a Deus, que revelação gostosa, né? A palavra de Deus, ela nos revela a luz para o nosso próximo passo. E qual é o nosso próximo passo, irmão? O nosso próximo passo é em direção ao reino, a glória. Por isso precisamos da palavra. Precisamos ser constituídos com essa palavra. Então vamos lá.
É, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, essa lamparina ela tem esse poder de iluminar. Essa palavra tem esse poder de traçar para nós um caminho certo, um caminho correto, um caminho de luz, um caminho que nos... O papel da luz é o que é? É dissipar todas as trevas. No princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia. E havia treva sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz. Quando houve luz, dissipou todas as trevas. Então, irmãos, aí Deus pôde trazer a existência, o inexistente, pelo poder que há na sua palavra. Olha a importância da palavra. Ele de trazer a existência, o inexistente. Todas as coisas que você está à tua volta, Deus tem sustentado pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra tem sustentado todas as coisas, inclusive a tua vida e a minha. Ai de nós se não fosse o Senhor. Amém, irmãos? Aqui é interessante perceber que o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Isso significa que, né, o salmista sabia que não era qualquer tipo de palavra que poderia prover luz para os próximos passos. Entendeu, irmãos? Será que está sendo ministrado hoje, né? Não é qualquer palavra. A palavra de Deus não pode ser qualquer palavra. A palavra de Deus ela é definida, ela é autoritativa, ela tem autoridade, né? A palavra de Deus ela desseca todas as nuvens, ela destrói, ela acaba com todo o conceito humano. A palavra de Deus. Então, irmãos, e ela prover luz para os nossos próximos passos. E a única lâmpada que fornece a verdadeira luz que precisamos é essa palavra, né? Então, ao falar da superioridade da palavra, o apóstolo Pedro, né, Pedrão, ele escreve o seguinte, 2 Pedro 2, 2 Pedro 1,19. Ele fala assim, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazei bem em atendê-la, como a palavra que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie, a estrela da alva nasça em nosso coração. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Tá? Então Pedro ele já falava sobre isso, né? Essa palavra profética, ela faz bem nós entendê-la como lâmpada, como aquilo que vai trazer a claridade, como aquilo que vai apontar o caminho, vai destruir todas as trevas, para que nós possamos dar passos firmes e alcançar aquilo que nós temos que alcançar, que é o nosso objetivo final, que é estar com Cristo. Amém? Em toda a Escritura, grave bem isso, irmão, em toda a Escritura, segundo o que Pedro falou, então toda a Escritura é lâmpada que nos guia até o dia em que toda a palavra genuína profética de Deus se cumprirá, né, em toda a sua plenitude com o retorno de Cristo. É isso que Pedro também está dizendo aqui, né? Que essa Escritura é a lâmpada que vai nos guiar até o dia em que toda a genuína palavra profética de Deus se cumprirem, né, com a plenitude do retorno de Cristo. Essa palavra não é fruto de imaginação ou vontade humana do apóstolo, não. É a fonte, né, é a fonte da verdade. E a fonte da verdade é o próprio Espírito Santo. Aleluia. Amém, meus irmãos? Então, logo, irmãos, não são sonhos, não são visões, não são visões atuais ou suposta novas revelações que servem como lâmpada. Não é isso para os nossos pés, mas somente a verdadeira revelação de Deus na Escritura que aponta para Cristo, tá? Então, por isso, o escritor de Hebreus, né, ele diz lá em Hebreus capítulo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de diversas maneiras aos pais pelos profetas, neste último dia nos falou, né, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aleluia! Nós vivemos, né, num mundo que jaz no maligno.
no mundo que está em trevas, mas através da obediência à palavra de Deus, que é a lâmpada para os nossos pés, podemos andar na luz. E o sangue de Cristo, que é a verdadeira luz do mundo, nos purifica de todo pecado. Aleluia! Né? O cristão verdadeiro necessariamente deve estar apto, né, a declarar: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Oh, aleluia, meus irmãos. Por que eu dei essa volta toda, irmãos, para chegar onde eu quero? Porque nós temos visto, irmãos, que tem sido pregado, né, que a palavra de Deus não está sendo ministrada em alguns lugares como ela deveria ser, né, ministrada. E a gente precisa realmente, irmãos, ser livre de todo engano. Eu só vou ler um trecho de Gálatas, que fala, Gálatas capítulo 1, para ressaltar a perplexidade do apóstolo Paulo, quando ele fala assim, apenas esse versículo, ele fala assim: admira-me que estejais, né, passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. Olha só, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ele falou, nós os apóstolos, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, seja anátema. Irmãos, olha aqui, irmãos, olha a base bíblica. Olha a base bíblica. Irmão, nós temos visto um evangelho sendo pregado além das escrituras. Irmão, nós temos visto coisa, irmãos, tanta coisa, irmão, que chega a dar comichão, chega a dar, sabe? E o evangelho do entretenimento. Por que é o evangelho do entretenimento? Porque não tem palavra. Então, porque você precisa substituir a palavra para entreter pessoas. E as pessoas são culpadas disso. Porque Amós bem vai dizer que o meu povo é destruído porque falta o quê? Conhecimento da minha palavra, falta entendimento da minha palavra. Então, infelizmente, hoje, já tratando do evangelho, já caminhando já para o final, tratando do evangelho do entretenimento, né? Infelizmente hoje as pessoas estão adotando o mudanismo, né? E com ele a indústria do entretenimento tem avançado pelas igrejas, porque a igreja ela escancarou a porta bem para o mundo, e o mundo entrou para dentro bem da igreja. Isso já vem há anos, irmãos. Desde quando a igreja deixou de ser primitiva, né? Como a gente vê, mais tarde nós vamos estar, mas em outra ocasião, quando você estuda sobre as sete igrejas, a gente vê a decadência bem da igreja, né? Como ela vai se deteriorando, entendeu? Então, irmãos, isso tem entrado pelas igrejas, porque a porta da igreja foi escancarada. Aqueles que deveriam velar pela sã doutrina, né? Eles agora inventam outra doutrina, uma outra maneira de não ministrar a palavra, mas entreter o povo, adoçar a sua alma, falar, pregar aquilo que vai trazer multidão bem para a igreja. Eu torno a falar, tá, irmão? Nada contra. Inúmeras campanha disso, campanha daquilo, lenço ungido, água ungida, garrafa ungida, meia ungida, tudo ungido, irmãos. Tudo com unção, né? Mas eles esquecem que a unção, lá em 1 João 2,27, ela é verdadeira, é permanente, ela permanece em nós, e ela não deixa ninguém enganado. A Bíblia fala que o espiritual discerne o que é carnal, o que é natural. Mas como que eu vou discernir, irmão, se eu não sou constituído bem com a palavra? Então, o que vão me dando, eu vou comendo, vou me divertindo, eu vou aplaudindo, né? Tanto rodopiar, tanto levantar a mão, tanto falar, levanta a mão que eu vou falar contigo, Deus mandou te falar, irmãos, o evangelho do entretenimento, e as pessoas gostam de ouvir, as pessoas gostam de ouvir essas coisas que massageiam o seu ego, né? Então, essa indústria do entretenimento tem avançado, e com isso a verdadeira pregação do evangelho deixou de ser há muito tempo a centralidade dos cultos, né? A gente vê aí que Cristo deixou, ele está lá, que nem lá, uma das cartas, né, que ele está, eis que estou à porta e bato. Se ele está à porta e está batendo, irmão, é porque ele está por lá de fora.
porque o que entrou expulsou o Senhor. O que entrou como centro não é mais o Senhor agora, o centro é o homem, é satisfazer, é fazer culto para as pessoas, ao invés de fazermos o culto para o Senhor, não é isso? Então, o culto que nós devemos fazer não é o culto bem para pessoas, mas o culto ela deve ser para o Senhor, centrado na pessoa de Cristo. Deixando de ser um culto antropológico para ser um culto cristocêntrico. O que é um culto cristocêntrico? É voltado para a pessoa de Cristo, porque Ele é o centro da nossa vida, né? Charles Spurgeon, um grande avivalista do século XIX, ele já havia escrito sobre este perigo, alertando que o fermento diabólico do entretenimento, né, acabaria levedando toda a massa em curto espaço de tempo, né? E nesse estado lastimável de fermentação é que se encontra a massa evangélica dos nossos dias. É o que Paulo falou: admira-me passar tão depressa, né, da graça para esse evangelho, para um outro evangelho. Paulo fala: olha, se nós, ou o anjo do céu, descer aqui e pregar um outro evangelho que vai além disso, seja anátema. Irmãos, o que nós temos visto é que tem um outro evangelho paralelo sendo ministrado para pessoas, mas que não produz salvação, que não produz transformação. Um evangelho baseado em retorno financeiro, em retorno de coisas, né? Onde o retorno financeiro é mais importante do que as almas. Entendeu, irmãos? E o que muito nos entristece, se nos entristece a nós, quanto mais ao Senhor. Amém? E o problema é que raramente se encontra hoje em dia, né, uma igreja que queira ser bíblica. Esse é o problema. Porque a igreja que quer ser bíblica hoje, ela tem que abrir mão de muitas coisas, das suas campanhas, dos seus tantos cultos, né? Da sua jornada, daquilo que ela tem propagado, daquilo que ela tem entretido as pessoas através dessa indústria do entretenimento. Então, para ela ser uma igreja leal, uma igreja verdadeira, ela tem que abrir mão de muita coisa, irmãos, e te falo sem medo de errar, né? As pessoas não estão tão dispostas a abrir mão dos seus impérios, né? Tu vê aí grandes impérios, grandes locais abarrotados de pessoas, porque as pessoas vão para se entreter, mas são abarrotados de pessoas, mas de pessoas vazias, pessoas que saem dali é como se estivesse saindo de um shopping, porque elas não foram confrontadas, porque a palavra que ela ouviu massageou o ego dela, não confrontou ela, porque, irmãos, a Bíblia diz: quem quer vir após mim, tome o quê? A sua cruz e me segue. E o evangelho que não passa pela cruz, irmão, não é o verdadeiro evangelho. O evangelho que não traz a renúncia não é o verdadeiro evangelho. O evangelho que não faz com que eu tenha que negar a vida da minha alma não é o verdadeiro evangelho. O evangelho que nós temos visto hoje é o evangelho que você é um triunfalista. Você tem que ter tudo, do bom e do melhor. Deus é tua varinha de condão. Pede que Ele te dá, né? Dizima a oferta que Deus te dá. Né? Vamos lá, vamos usar a varinha de condão bem do Senhor, faz voto bem com o Senhor, né? O Senhor quer te abençoar e quer abençoar mesmo, porque Deus é abençoador, mas para abençoar, irmãos, nós precisamos estar na posição correta. E o que nós temos visto aí é que Satanás está desfocando, né? Está tirando o foco, né? Da palavra e botando em outras coisas, acrescentando, é o levedo, né? O que nós vemos aí, essas multidões, esses lugares abarrotados bem de pessoa, que a Bíblia fala sobre isso. Uma pequena porção de fermento leveda toda a massa. E nós estamos vendo um evangelho, nós estamos vendo nos nossos dias, né? Um evangelho levedado, onde entra muita coisa. E a Bíblia diz que a mulher, ela escondeu 3 porções de fermento na massa. Então tem algo escondido que faz crescer e que a pessoa está dizendo que está sendo abençoada. A pessoa está dizendo: poxa, essa obra aí ela é de Deus. Irmãos, a Bíblia fala que muitos naquele dia
dirão Senhor, Senhor. Aqueles que dirão Senhor, Senhor, muitos que dirão Senhor, Senhor, não herdarão o reino dos céus, né? Há uma obra sendo feita em nome de Deus, sem Deus. Então, irmãos, o problema é que se alguma igreja quiser ser bíblica hoje, ela tem que abrir mão de muita coisa, né? Porque elas são compostas de membros que só desejam ouvir aquilo que eles têm para pregar, que só desejam cumprir a vontade de Deus, se for da vontade dela. Ou seja, eu tenho uma igreja, né, que o foco essa igreja, ela tem que se adaptar à Bíblia. A Bíblia que tem que se adaptar, eu que tenho que me adaptar à Bíblia. A igreja, ela cumpre o que a Bíblia diz. Não. Agora, o que nós vemos aí é que as pessoas querem que a Bíblia se adeque a nós. E não é por aí, irmãos. E não é por aí, né? Então, na realidade, o que nós precisamos... a conexão está meio fraca aqui, peraí. Na realidade, o que nós precisamos é de fato e de verdade viver, né, essa palavra, e não permitir, irmãos, não permitir de maneira nenhuma, né, que Satanás tire proveito disso, tira algum proveito daquilo que o Senhor quer. Entendeu? Então, que você não seja enganado, que nós não sejamos enganados. É porque realmente, irmãos, há um crescimento realmente, porque foi levedado, né? Agora, irmãos, se a gente for ver bem, se nós formos vermos bem, o que acontece? Deixa eu ver aqui, só eu tirar aqui um montinho que tá saindo aqui, tá desconectando aqui. E o que acontece? Se nós formos vivermos bem, quem está tirando proveito bem disso tudo é Satanás, porque Satanás é sujo, né? O diabo, ele é um enganador, é o pai da mentira, e com isso ele tem adotado como fórmula de entretenimento para evitar que a verdadeira pregação da palavra liberte as pessoas. Entendeu? E o diabo não está preocupado com quem está lá dentro, não. Então, ele, fica aí. É melhor você ficar aqui, quando acabar aqui, você pode frequentar ali, pode tomar uma cervejinha aqui, tomar um vinhozinho ali, tomar não sei o que aqui, fazer, né? Desde que você venha terça e quinta, ou venha terça e domingo, desde que você apareça aqui na escola bíblica, irmãos, não é por aí, irmãos. A gente tem visto, torno a falar, né, generalizando, em alguns lugares, tá, irmãos? Em alguns lugares. Quero ser bem claro com isso, né? E o objetivo principal de Satanás usar o entretenimento é reduzir o tempo de oração e a palavra. Olha só, irmãos. Irmão, tem tanta coisa tem tanta coisa que serve de entretenimento, tanta coisa que vai roubando o precioso tempo da oração, né? Veja bem, nós vivemos numa corrida que você já acorda, se você não tirar a primícia do seu tempo e devotar o Senhor no seu devocional, você é atropelado pelo seu dia, porque os dias são corridos, né? E Satanás, ele sistematizou o mundo de modo que você não tenha tempo. Então, irmãos, eu não preciso mais ler a Bíblia, porque alguém vai pregar. Alguém vai pregar lá, eu não estou sabendo o que está pregando, estou dando glória a Deus, estou dando aleluia, e não estou entendendo nada. Por quê? Porque, em contrapartida, tantas coisas sendo acrescida à ordem do culto. E nosso Deus é um Deus ajustado, Deus não é desajustado. Tem uma ordem e uma decência. E quando o pregador pega o microfone para ministrar a palavra, só lhe resta 20 a meia hora para ele ministrar uma palavra que, se você for do período que ele segura o microfone, no período anterior, olha o tempo que foi gasto com tantas coisas que poderia ser ministrada a palavra, e mais pessoas sendo ensinadas, sendo liberta, sendo salva, tendo sua vida restaurada e sendo constituída com a ministração bem da palavra, né? O outro papel do entretenimento é que eles iludem os membros,
né? Ilude os membros que eles pensam que estão fazendo a vontade assim de Deus, e não estão fazendo a vontade assim do Senhor, irmãos. Não vamos ser hipócritas, bem de falar, não estão fazendo, né? Estão sendo confundidos, confunde os visitantes, pois os mesmos concluem que a igreja existe em função daquilo que eles estão vendo, né? Banda, coral, coreografia, peças de teatral, qualquer outro tipo de apresentação que torne o culto um show. É o que nós temos visto aí, né? Que diferença faz de alguns lugares para algumas casas de show? Nenhuma, né? E eles passam a frequentar esses cultos, né? Com a expectativa, esperando o próximo espetáculo, não o próximo culto. Entendeu? Então o entretenimento ele coloca os canais, né? Os carnais em destaque. Por quê? Porque uma vez que eu vou lá, eu não preciso negar a vida da minha alma, não preciso fazer jejum, não preciso orar, preciso assim buscar ao Senhor, né? Uma vez que eu vá dia de culto, que eu não falte, irmão, Satanás não está preocupado, não. Satanás não está preocupado com quanto de dias você vai à igreja, não. Com o que você faz, a obra que você faz, não. Né? Nós não compramos Deus com nossos esforços. Não são nossos esforços que compram Deus, não, irmãos. Nós precisamos realmente nos constituir, entender o propósito, entender que tem uma cruz que está vazia, mas que foi pago um alto preço, né? E o preço que foi pago foi o preço da minha e da sua redenção, né? Existe um preço, o Senhor ele largou, ele deixou todo o esplendor da sua glória para nos atrair até a ele, e a forma foi a sua morte, mas ele não ficou na morte, ele venceu a morte, entendeu, irmão? Ele nasce numa manjedoura, e a manjedoura, você não cresce numa manjedoura, né? Ele só nasceu na manjedoura. Então, e da manjedoura ele vai para a cruz, há um processo, e da cruz, quando ele ressuscita, ele vai para o trono. Então há um processo que eu preciso entender, né? Que a manjedoura que ele nasceu foi só o processo, né? Que a cruz foi o propósito, né? E o trono foi o destino. Então, irmãos, a gente precisa entender isso. Não podemos servir a Deus e ao entretenimento, né? Quando isso for banido dos púlpitos, irmãos, quando isso for banido dos púlpitos e a palavra for pregada com verdade, haverá um verdadeiro arrependimento. E com isto, o tão esperado avivamento poderá nos alcançar como igreja de Cristo. Porque não existe evangelho sem cruz, não existe avivamento sem arrependimento, né? E o que é um avivamento, irmãos? O avivamento é quando eu me arrependo. O avivamento é quando eu sou confrontado, né? É quando isso produz em mim, né, esse arrependimento. É quando nós podemos clamar. A Bíblia fala que nós devemos viver como aqueles que vivem apressando a volta do Senhor. Será que o Evangelho está sendo pregado hoje, está apressando? Não, está retardando mais ainda, porque o Senhor ele é longânimo, ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento bem da verdade. Por isso que ele é longânimo, por isso que ele não voltou ainda. Mas um dia, irmãos, essa misericórdia, essa era da graça, ela vai acabar. E essa igreja teatro, esse evangelho teatral que nós vemos aí, eles vão ser revelados. Irmãos, não seja um fantoche na mão de um sistema que está prestes, o sistema, ele está com os dias contados, ele está prestes a ser desmontado, ele está prestes a ser desbancado. Irmãos, o nosso alvo é a Nova Jerusalém, o nosso alvo é estarmos com Cristo, o nosso desejo, o anelo do nosso coração deve ser permanecer com o Senhor e com a sua palavra. Que Deus te abençoe, tá? Que você possa, em nome de Jesus, ser encorajado a ler essa palavra, a entrar nessa palavra, a discernir, irmãos, a fonte de todas as coisas, né? O Senhor, ele deixou como herança bem para nós essa palavra, porque até para você pregar, até para você ministrar, você precisa estudar a palavra. Então, irmão, como é que tu vai pregar se você não é constituído? Como é que tu vai sair para confrontar as pessoas? O que tem sido ensinado, o que você tem aprendido, irmão, torna isso tudo real, né? Não seja um fantoche, irmãos, mas seja alguém, seja um vaso úteis na mão do Senhor.
Seja um obreiro que corta retamente a palavra, um obreiro aprovado, porque obreiro tem muitos obreiros por aí, irmãos. Tem muitos obreiros assim por aí, mas existe aquele que a Bíblia fala do obreiro aprovado, aquele que maneja bem, que corta bem a palavra bem da verdade. Existem muitos vasos assim por aí, mas existe o vaso útil e o vaso inútil. E numa grande casa há vários tipos de vaso. E que tipo de vaso que você é? Né? Seja um vaso útil na mão do possuidor do seu possuidor. E a única maneira disso, irmão, é você se constituir com as verdades. Que Deus te abençoe, né? Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, não só hoje, mas para todo sempre. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe com uma boa noite em Cristo Jesus e até a próxima, para a honra e glória do Senhor.